Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé, momento de esperança. É o momento da oração da noite, da madrugada, da manhã, da tarde para outras pessoas. Não importa o horário, o momento em que você esteja recebendo este conteúdo, creio que a bênção do Senhor vai te alcançar, tá bom? Muito obrigado, em nome de Jesus. E olha, não fez o seu pedido de oração ainda? Faça-o no chat ao vivo, faça-o também na descrição deste vídeo, que eu quero orar por você, com você e por todos de sua família, tá bom? Eu gostaria de clamar a Deus, suplicar a Deus em prol da sua vida, casa e família, tá bom? Mas antes, eu quero compartilhar a palavra de Deus. Meus irmãos, eu estou aqui com a Bíblia aqui da versão Almeida, revista e corrigida, versão Almeida, revista e corrigida. Eu estou com essa versão aqui de 1995 e estou também com uma outra versão aqui. Essa versão nós temos também na NVI. Eu quero ler Hebreus capítulo 12 e o verso é o de número 2, tá bom? Hebreus capítulo de número 12, verso 2 diz assim: fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Agora a versão da edição revista e corrigida do ano de 95. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Interessante, né? O livro aos Hebreus, ele exorta aos cristãos a perseverarem na fé, olhando para o exemplo perfeito de Jesus. É para este exemplo perfeito que nós precisamos olhar. O exemplo perfeito que precisamos olhar. E este versículo é um convite a fixarmos os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, que é o nosso modelo para uma vida de perseverança, apesar das dificuldades e desafios. Então, primeira lição aqui é olhar para Jesus. O foco da nossa fé precisa ser Jesus. Focar nele, olhar para Jesus, não é? Podemos pegar exemplos de homens de Deus que marcaram as nossas vidas e seguir estes exemplos? Podemos sim, mas temos que colocar em mente que estes homens são falhos. Podemos. Paulo vai dizer o quê? Sede, pois, meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Ele pediu para que fossem imitadores dele, assim como ele foi imitador do Senhor Jesus Cristo. Mas você tem que colocar em mente que o homem, ele é falho. Paulo também falhou.
Então, você pode pegar homens de Deus como, por exemplo, eu na minha vida, eu tive vários homens de Deus na minha vida que passaram pela minha vida. Que foi meu pastor, que eu auxiliei naquele dado momento. Eu tive muitos que foram ruins, mas mesmo com estes que eram ruins, eu pude aprender algumas lições importantes para a minha vida. E tiveram também bons homens de Deus que eu também segui algum exemplo deles. Na minha vida passou um homem de Deus que eu aprendi sobre a questão da oração, que era um homem de Deus que orava, vivia uma vida de oração. Eu aprendi com ele, embora era ensinado na igreja para orar, mas eu aprendi com ele, porque além dele ensinar sobre a oração, ele dava o exemplo, ele orava. Então eu aprendi essa questão assim. Aí você fala, mas isso aí é dever de todo crente. Mas vamos lá, todos os crentes são de oração? Todos da minha época aprenderam essa questão da oração? Talvez até aprenderam, mas não colocaram em prática. Sabe, eu tive homens de Deus na minha vida que estudavam muito a Bíblia e que pregava que era um instrumento nas mãos de Deus. E eu aprendi, falei, eu vou estudar a Bíblia também. E fui estudar a Bíblia. Aí você fala, mas isso já é para estudar. Todo crente sabe manejar bem a palavra de Deus? Nem todos. Então vamos lá. São alguns exemplos que eu peguei. Agora, eu citei aqui de alguns exemplos de homens, até mulheres de Deus que eram de oração. Também que eu peguei. De oração, de jejum, de busca mesmo. De vez em quando eu fico me lembrando deles e eu fico falando, comentando com os obreiros a qual pastoreio. Mas são bons exemplos. Mas estes homens todos falharam em algum momento. Só que eu peguei aquilo que era bom. Tá? Tem muitas pessoas que elas são decepcionadas porque elas focam completamente no homem. O homem é falho. Se você conviver comigo durante o dia inteiro, você vai observar que eu sou falho, assim como você também é. Sabe? Todos nós somos o quê? Pecadores. Então nós somos pecadores. O homem só era perfeito antes do pecado. Depois da desobediência, o homem perdeu. Aliás, eu até digo que já pregamos inúmeras vezes dizendo que o homem é a imagem e semelhança do Senhor. E, na verdade, o homem era a imagem e semelhança do Senhor. Que é a imagem e semelhança do Senhor? Perfeita, sem pecado, sem vaidade, sem nada. Isso era Adão e Eva antes do pecado. Aí, se você for observar, depois do pecado, lá no capítulo 5, a partir do versículo 1, se não for mais precisamente no versículo 3, diz que o filho que nasceu depois do pecado do homem, o filho que nasceu depois de Abel, aquele filho que nasceu para o lugar de Abel, que chamou Sete, o texto diz que este nasceu segundo a imagem e semelhança de Adão, representando o homem ali, mas nasceu na imagem e semelhança de Adão, agora pecador.
Então, por quê? Porque o Adão que foi feito à imagem e semelhança do Senhor era o Adão perfeito, sem pecado, mas depois do pecado ele perdeu isso aí. É por isso que Jesus veio para resgatar isso e um dia nós vamos alcançar, sim, esta imagem e semelhança do nosso Deus por completo. Amém? Leia a Bíblia, capítulo 5 do livro de Gênesis, tá bom? Você vai observar lá. Então, nós precisamos olhar para Jesus. Amém? Olhar para Jesus. E se você for olhar para o homem, olhe para o bom exemplo dele. Pega o que é bom. Pega os bons exemplos do homem, os bons exemplos da mulher. Mas coloque na tua cabeça que o homem, ele é falho. O homem, ele falha. O homem, ele é pecador. Entende? Então, precisamos olhar para quem? Olhar para Jesus, o nosso foco. Porque se você estiver com foco em Jesus, na hora que o homem falhar, você não vai se decepcionar, você não vai se frustrar. O foco da nossa fé precisa ser Jesus, meus irmãos. O foco da nossa fé. Então, o autor aqui do livro de aos Hebreus, ele nos chama a fixar os nossos olhos em Jesus. Colocar a nossa atenção nele, deixando de lado todas as distrações do mundo e colocarmos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele começa e conclui a nossa jornada de fé. Jesus, nossa caminhada começa e termina com ele. Então, eu faço uma pergunta: onde você tem colocado os seus olhos? Onde você tem colocado os seus olhos? No homem? Você tem colocado os teus olhos nas dificuldades? Você tem colocado os teus olhos nos teus próprios esforços? Ou você tem colocado os teus olhos em Jesus? Onde estão os teus olhos? Estão os teus olhos. Ele é autor e consumador da fé. Jesus, ele é o iniciador da fé. Ele nos chamou para a fé. E é ele quem nos capacita a caminhar por ela, caminhar por fé. Então, consumador da fé, Jesus também é o aperfeiçoador da nossa fé. Ele não só inicia, mas nos leva à plenitude de fé, ao nos transformar à sua imagem. Então, meus irmãos, precisamos confiar que Jesus nos guia. E Ele nos guia desde o começo até o fim da nossa caminhada cristã, independentemente da circunstância. O nosso maior exemplo de perseverança é Jesus. Jesus, ele enfrentou grande sofrimento, mas pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Ele olhou além da dor, do sofrimento imediato para a alegria da recompensa eterna. Ele desprezou a vergonha, pois sabia que o resultado seria mais valioso que a dor do momento. O sofrimento e as dificuldades, na verdade, não são fáceis, mas quando você olha para a recompensa eterna, isso te fortalece a continuar na sua caminhada. Às vezes passamos por dificuldades e somos tentados a desistir, mas precisamos olhar para Jesus e a sua recompensa eterna. Ele venceu, meus irmãos.
e nós também podemos vencer. Amém? Que o Senhor possa te abençoar e te dar força em meio às batalhas da vida. Jesus, ele está assentado à destra de Deus e ele é a nossa esperança. Pai querido, mais uma vez eu me coloco diante de sua presença em uma oportunidade maravilhosa, singular, abençoada, nesta noite de poder ouvir a sua palavra e, ó Deus, poder clamar a Ti. Peço que perdoe os nossos pecados cometidos por palavras, pensamentos e até mesmo por obras. Perdoa-nos segundo as multidões das Tuas misericórdias. Mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante de Ti e creio, ó Pai, na Tua infinita misericórdia. As misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Eu oro por cada irmão, por cada irmã, por cada filho, por cada filha daqueles que estão te buscando. Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante de Ti, clamando ao Senhor, suplicando a misericórdia santa do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Visita a cada um dos Teus filhos e filhas desta noite, os que estão passando por dificuldades, por grandes sofrimentos, dores. Meu Pai, os que estão passando por situações que jamais imaginaram. Visita os Teus filhos agora. Trabalha na vida dos Teus filhos agora, Senhor. Peleja pela causa de cada um dos Teus filhos. Peleja pela causa dos meus irmãos, das minhas irmãs. Peleja pela causa, ó Pai, dos Teus filhos, das Tuas filhas agora. E repreenda, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Eu abençoo para que todos tenham uma excelente noite de sono, de paz, tranquilidade em Sua presença. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Obrigado por nos revelar por meio de Sua palavra. Abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs. Onde estiver alguém sofrendo, padecendo, onde estiver alguém precisando de um milagre, que esta pessoa possa ser tocada e abençoada pelo Senhor Jesus agora. Eu abençoo, eu ministro na vida deste homem, na vida desta mulher, eu ministro a bênção do Senhor, meu Pai, a vitória do Senhor, a resposta do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pai, que haja o mover do altos céus dentro desta casa, dentro desta família, em nome de Jesus. Nós abençoamos, nós declaramos vitória, 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 em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. O Lúcio Coimbra, essa semana, ele contou um testemunho, né? Ele estava dizendo: obrigado, Senhor, por livrar minha sobrinha da morte. Ficou internada na UTI do Dório Silva, 20 dias com pneumonia e outras enfermidades. E ele falou que ela recebeu alta nessa semana agora, ela recebeu alta para a honra e glória do nome de Jesus. Nosso irmão Lúcio Coimbra, também a irmã Rose Gomes,
ela relatou que Deus libertou o esposo através das orações do pastor Vanderlei. Deus libertou o esposo. Honras e glórias seja dada ao Senhor Jesus por esses testemunhos, né? Como o testemunho da nossa irmã, a nossa irmã Núbia, né? Que contou aqui, que eu falei que eu quero trazer o testemunho dela aqui para vocês verem o quanto Deus ele tem feito na vida das pessoas que confiam no Senhor, na força do seu poder. E de fato Deus ele age na vida dos teus filhos. Vamos tentar pegar aqui, deixa eu tentar pegar aqui um depoimento dela aqui. Deixa eu tentar pegar. E aí ele se inscreveu, né? Roma. Apareceu, boa tarde, pastor Vanderlei Coutinho. Aqui é a irmã Núbia Bianca, de Recife, Pernambuco. O testemunho que eu tenho é que naquelas campanhas de 60 dias, foi 2 campanhas de 60 dias, e eu estava ali participando. Tinha dias que eu não entrava, né? Mas eu estava ouvindo. Não digitava por conta do meu olho. E ali eu no propósito, que foi a campanha Sonhos e Propósito, alinhado, né? O alinhamento de sonhos e propósito com Deus. E eu coloquei no propósito do Senhor Jesus tirar um impedimento, né? Para meu filho conseguir se inscrever e conseguir uma oportunidade para fazer engenharia de construção civil. Na primeira, aí ele foi se inscrevendo, já fazia muito tempo, pastor. Muitos anos que ele estava tentando e não conseguiu. E no decorrer daquela campanha, meu filho se inscreveu e tinha a oportunidade de, no final do ano, ter uma resposta, de ter escrito e conseguir a bolsa. E meu filho, para a honra e glória do Senhor Jesus, conseguiu se inscrever e conseguiu a bolsa. E não vai pagar muito, para a glória de Deus. Ele só vai pagar R$ 150 da Faculdade de Engenharia de Construção Civil. Ele está muito feliz, eu também estou. Honra e glória para Jesus. E através do Senhor, Deus revelou e eu tomei posse e cumpri com minha campanha. Com a campanha, né? Com vocês todos que estavam no canal. E Deus honrou meu filho. Meu filho agora está fazendo online, que não tinha oportunidade para fazer. E Deus deu essa oportunidade para o meu filho. Honras e glórias ao Senhor Jesus, né? Por esse belo testemunho da nossa irmã Núbia. Eu prometi de trazer aqui, né, o relato, né, dela aqui. Seu filho que queria fazer engenharia, né, de construção civil, ele queria fazer engenharia, se formar engenheiro, né, e não tinha oportunidade. E nas campanhas que fazíamos de 2 meses, nós vamos voltar a fazer de novo, tá, gente? Em breve nós vamos anunciar aqui, tá? Essa campanha, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o filho alcançou esta bênção da parte do Senhor. Amém? Agora está já fazendo o curso, já está estudando para a honra e glória do nome do Senhor e pagando apenas R$ 150. Deus é maravilhoso, né? E tantas outras bênçãos também que ela contou. Em breve nós vamos colocar aqui. E você também envia seu áudio, seu testemunho do que Deus fez na sua vida, mas seja breve, como a irmã aqui. Ela foi breve, né? Ela gravou aqui em 1 minuto, na verdade deu 2 minutos e pouco, né? As 2 partes daqui. Então deu 2 minutos e vamos colocar 2 minutos e 30, né? Que deu aqui o testemunho dela. Então, até 3 minutos, né? Você vai gravar o seu testemunho, manda aqui por áudio, tá bom? Ou, se você preferir, também pode mandar na escrita que eu vou estar lendo aqui o seu testemunho, tá bom? Deus abençoe, mas Deus ele trabalha na vida daqueles que têm fé. Amém? A dificuldade está grande e o inimigo tem usado a boca de uma pessoa para perturbar a vida de 4 pessoas que estão aqui. Tem 4 pessoas que o inimigo vem usando a boca de alguém para te perturbar, para tirar a tua paz.
escute uma coisa aqui. Leve só para Deus, leve para o joelho e escuta. Deus peleja pelos fiéis da terra. Amém? Deus peleja pelos fiéis da terra. Olha, se tem uma coisa que eu não tenho medo, é de alguém mentir sobre a minha vida, falar mal de mim, falar mentiras ao meu respeito, sabe, aquilo que eu não fiz, a pessoa falar, eu não tenho medo disso. Eu levo para os joelhos e eu falo, Senhor, Tu conhece a minha vida, eu sou assim, 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 assim. Agora, o Senhor está permitindo esta pessoa falar mal de mim, em verdades. Se fosse falar a verdade, tudo bem, mas em verdades a meu respeito, inventar. Tem gente que é capaz de inventar coisas. Eu levo para oração, irmãos. Se tem uma coisa, eu reclamo para Jesus. E eu falo, Jesus, o Senhor está vendo. Minha oração não é aquela oração vingativa também, não. Acaba com ele. Faz nada disso. Eu converso com Deus e eu entrego para Jeová essa pessoa. Amém? Eu já vi cada uma dessas pessoas passarem por cada vento, por cada prova, e teve pessoas que vieram me pedir perdão, com muita dificuldade, quase morrendo. Teve uma que veio me pedir perdão há alguns anos atrás, toda engessada daqui, ó. Tinha gesso daqui, aqui na coluna. Capotou com o carro, meu irmão. Só não morreu por misericórdia. Mas tinha falado mal de mim, falou em verdade sobre a minha vida, se levantou contra a minha vida na ocasião, falando em verdades. E eu fui para a oração. Falei, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece a minha família, minha casa. O Senhor conhece. O Senhor sabe quem sou eu. A minha esposa sabe quem sou eu. Os meus filhos sabem quem sou eu. Os meus vizinhos sabem quem sou eu. A igreja a qual eu pastoreio também sabe quem sou eu. Essa pessoa falou isso, inventou isso, ela não me conhece, mas trabalha na vida dela, que ela se arrependa. E de fato se arrependeu, mas pagou um preço terrível na vida, né? Mas você não pode fazer oração vingativa, não. Leva para Deus. E se o Senhor está permitindo você enfrentar estas batalhas na sua vida, é porque Ele tem planos maiores para a sua vida e você primeiro precisa ser provado para viver esses planos, essa obra de Deus na sua vida, tá bom? Não desanima, não desista. Só caminhe, persevere na oração, continue sendo fiel. Eu nunca perdi o meu foco daquilo que o Senhor mandou eu fazer, porque eu não estava focado nas adversidades nem nas palavras de algumas pessoas, eu estava focado em Jesus. Como estou focado nele até hoje, até chegar aos céus. Amém? Pense nisso, foque nele, não se deixe levar pelo barulho do mentiroso, pelo barulho do falso. Amém? Não se deixe levar. Amém? Deixa Deus agir por você. Amém? O dia que você parar de querer resolver da sua maneira e deixar o Senhor resolver da maneira dele, você vai ver que as coisas serão muito melhores. Você vai ver que as coisas serão muito mais fáceis. Amém? Pense nisso. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém. Amém. Estou terminando porque já ficou longo demais essa transmissão. Deus abençoe vocês, gente.